Obrigado, vereador Marcos. Cumprimento os senhores vereadores, as senhoras e senhores que nos acompanham no plenário, como também aqueles que nos acompanham em casa. Eu inicio minha fala hoje, senhoras e senhores, primeiro para não falar em meu nome, mas falar aqui para alguns que se arriscam na condição de aprendizes de feiticeiros a falar da economia mundial e a falar da economia brasileira, e vou tentar aqui traduzir o que diz o Prêmio Nobel de Economia Joseph Stiglitz e o diretor executivo do Programa da ONU para Assentamentos Humanos, ONU Habitat, Jean Claus. O economista americano, que na terça-feira, em abril agora, fez uma magistral palestra no evento da ONU, citou como exemplo das políticas sociais o Brasil, das políticas que funcionam e funcionam para o mundo. Isto dito pelo Prêmio Nobel de Economia. Então, tem alguns aqui que se valem de algumas fontes fraudulentas para falar da economia brasileira e não se apercebem de que estão falando inverdades e passando inverdades para o povo brasileiro. Até parece-me, vereador Jefferson, que eles, ao invés de se orientarem com o economista Joseph Stiglitz, se orientam pelo ministro da propaganda do Hitler, Joseph Goebbels. Alguns, e boa parte aqui. Esta, talvez, os nossos amigos da imprensa vão querer, e talvez já conheçam, vereador Marcos da Rosa, porque tem um adágio popular de que o difícil não é matar um leão por dia, para quem está vivo. O difícil mesmo, vereador Jefferson, é desviar das antas. Isto tem uma paternidade, eu aprendi esta frase num dito popular aí, e eu estou convencido de que é verdade. Como é complicado desviar das antas que a gente encontra no dia a dia e que não vivem a nossa realidade. Olha que é um animalzinho bonito, né, vereador Becker? E digo isto porque eu tenho visto muita gente falar do senso comum. E falar do senso comum não é muito cômodo para nós. E quando eu puxo esta brincadeira, eu quero lembrar aos senhores aqui que falam do transporte coletivo em Blumenau, agora festejando a vinda de 83 ônibus usados, ou não. Eu quero lembrar de quem faz parte da estrutura governamental há muito tempo e que dá um adianta mesmo e esquece-se que é corresponsável pela redução de 199 horários de ônibus em 2005. Bote o chapéu quem tem a responsabilidade de vestir esse chapéu. Vista a carapuça. Vocês deram sustentação para um governo que em 2005 reduziu 199 horários de ônibus numa só lambada. E aí, estes antas ficam repetindo e parece-me que não tem nada a ver com a coisa. São vocês que silenciaram ao longo desse tempo, que são os responsáveis pelo nosso povo, nos cantos de Blumenau, vereador Ivanates. Eles, o nosso povo que hoje vai para o ponto de ônibus, o ônibus passa lotado, não tem. Fica. Perde o horário de trabalho. São vocês os corresponsáveis por essas aberrações que são os permanentes aumentos do transporte coletivo e que estão fazendo via decreto, inclusive sem a contribuição e sem a participação do Contramblu e da nossa sociedade. Como foi o último aumento do transporte coletivo que os inocentes úteis, não é antas, vereador Ivanates, os inocentes úteis silenciaram quando o prefeito Napoleão agora deu um aumento no transporte coletivo superior a 50% à inflação, 9,09%, para quem não sabe fazer conta, ou para quem não se apercebeu, é muito maior do que o INPC ou IGPM entre junho de 2013 e fevereiro de 2014, porque em junho de 2013 o transporte coletivo foi reduzido por ordem judicial, ou melhor,
quase por ordem judicial. Então, senhoras e senhores, não dá para silenciar, nós estamos preocupados com mobilidade, é verdade? Nós estamos preocupados e lutando por mobilidade, e aí o que é que acontece em Blumenau? Instala-se em Blumenau mais uma máfia, mais um monopólio instala-se em Blumenau. Foi assim com a merenda escolar, foi assim com o sistema de esgoto, e está sendo assim com o transporte coletivo e outros que estão instalados e que os inocentes úteis ficam fazendo de conta que não tem nada e reclamando, gastando o nosso tempo, quando deveriam estar vestindo a carapuça e se responsabilizando por aquilo que deixaram acontecer, ou por ação ou por omissão. E ouço com muito prazer o vereador Ivanates. Com a palavra em parte, vereador Ivanates. Vereador Vanderlei, só para enriquecer o debate, Vossa Excelência, é importante lembrar que nessa tarifa que se aplica hoje, não se paga mais o ISS, que também é vantagem para a empresa, portanto, está inserido no preço cobrado, e também a isenção do governo federal, dado pela presidente Dilma no ano passado, nos combustíveis e na compra de novos ônibus. Então, tiver a vantagem, se botar esse valor e botar a isenção do ISS, mais as vantagens dadas pelo governo federal, a passagem de ônibus ultrapassou os 50% de reajuste do INPC, como muito bem falou Vossa Excelência, e muito. Parabéns pelo escudo de Vossa Excelência trazer esse tema à tona, mesmo tendo passado o prazo do reajuste. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ivanates. Eu quero dizer, senhores, que eu faço esta breve observação hoje com tristeza. Com tristeza. Eu queria o sistema de transporte coletivo ladeira acima, não ladeira abaixo, como eu tenho visto na última década. Eu queria o sistema de ciclovias, vereador Marcos da Rosa, andando para adiante, não como eu tenho visto nos últimos anos, parou, o pouco que tinha foi prejudicado, não andou praticamente mais nada. Eu queria os nossos passeios, as nossas calçadas em condições de andar do nosso povo, inclusive porque nós temos legislação que trata deste assunto. No entanto, nós não temos visto. Não temos visto, mas quero dizer a quem está nos acompanhando, não vou assumir a responsabilidade de outros, não. Nós não vamos assumir a responsabilidade de outros. Quem tem a responsabilidade de dar respostas ao Executivo, às ações do Executivo aqui, é o Executivo e seus parceiros e sua base de apoio dentro desse Parlamento. Eu preciso dizer isto porque tem muita coisa que nós acabamos carregando e que não são responsabilidades nossas. Como é o caso, por exemplo, dos 59,5% do aumento na taxa do lixo que eles deram, e deram por conta e responsabilidade deles, e não foi a nossa responsabilidade que levou o povo a pagar por mais este alto preço neste tributo municipal ou com natureza de tributo. Obrigado, senhores.